Mas nessa questão de a realidade paralela, como se diz, a realidade paralela. O bolsonarismo criou, através das redes sociais, uma realidade paralela que foi, outro dia, muitíssimo bem analisada pelo João César de Castro Rocha, que é o nosso entrevistado de hoje, numa entrevista até para o Estado de Minas, que nós reproduzimos aqui. Eu queria agradecer a presença do João César de Castro Rocha. João César, muito obrigado por sua participação aqui. Você falou daquilo do microdirecionamento como Isso. a maneira de você criar essa realidade paralela. E remete aos anos 20, aí, com os estudos do Freud, falando dessa realidade paralela que vai dar no bolsonarismo. Nos anos 20, o que foi? Foi o aparecimento do rádio que permitiu os estratagemas do Goebbels? Isso, bom, inicialmente, boa noite, Nassif. Boa noite a todos e a todas que nos assistem. Eu admiro o seu trabalho, acompanho e admiro o seu trabalho, Nassif, há muito tempo. É uma alegria grande poder estabelecer esse diálogo. Vamos lá. É isso mesmo, Nassif. Existe um ponto de contato bastante inquietante entre o avanço do nazifascismo nas décadas de 20 e 30 do século XX e a atual onda da extrema-direita, que é transnacional e que tem feito, em relação ao nazifascismo, um salto de qualidade que nós precisamos reconhecer. É que o nazifascismo, ele basicamente se impôs pela força. A extrema-direita atual, a extrema-direita transnacional, deu um salto de qualidade e tem realmente, e nós precisamos reconhecê-lo com humildade, até mesmo para superar o fenômeno. A extrema-direita aprendeu a conquistar corações e mentes. O ponto comum, que é o que você mencionou, é que nos anos 20 e 30, o nazifascismo teria sido impossível se eles não tivessem se apropriado com muita habilidade dos meios de comunicação à época mais modernos. O rádio, o cinema e algo bem importante, Nassif, que nós geralmente não valorizamos, que é o sistema de microfonia moderna. Sempre quando nós pensamos na imagem do Hitler ou do Mussolini, mas sobretudo o Hitler, que era um homem pequeno, com uma voz um tanto estridente, desagradável. Nós imaginamos um homem ilha cercado de microfone por todos os lados, não é verdade? Essa é a nossa imagem do inconsciente. Sem a microfonia moderna, a capacidade de ampliar a voz não haveria. Quando o Hitler chega ao poder, em 1933, uma das primeiras ações do Joseph Goebbels é criar um programa, que em alemão o programa se chama Rádio do Povo. Consistia em estimular a indústria, em subsidiar a indústria para produzir rádios, em produção em série e, sobretudo, Nassif, rádios muito baratos, de forma que todos pudessem comprar. Uma dimensão que também não nos escapa completamente. Se você pensar, o verdadeiro precursor do telefone móvel é o radinho de pilha. É esse radinho em que a população passava, hoje não mais, passava o dia inteiro com rádio, ia ao Maracanã e havia esse fenômeno extraordinário. As pessoas assistiam ao jogo e escutavam ao mesmo tempo. O nazifascismo seria impensável sem esse aproveitamento minucioso dos modernos meios de comunicação. À época, a esquerda, o campo progressista, ficou para trás. Nas 2 décadas iniciais do século XXI, Nassif, o mesmo fenômeno se repetiu. A extrema-direita, e aqui de novo, eu acho que nós temos que ter bastante humildade, porque nós temos muito terreno para recuperar. A extrema-direita compreendeu muito antes do campo progressista, do campo da esquerda democrática, que o novo mundo se abriu com a introdução no cotidiano dos smartphones. Porque agora as pessoas carregam. E, Nassif, você entra no metrô, você vai no restaurante, você caminha nas ruas, é como se as pessoas tivessem uma extensão do corpo grudada na mão, que é o telefone. E elas ficam o tempo todo conectadas. A extrema-direita cresceu porque a extrema-direita se conectou. Ela compreendeu a dinâmica do universo digital muito antes da esquerda. Não quero falar muito para a gente conversar mesmo, mas tem um ponto nesta campanha agora de 2022 que tem me dado esperança. É a primeira vez no Brasil que o campo da esquerda democrática, que o campo progressista realmente entende a importância do universo das redes sociais e, na medida do possível, tem equilibrado a disputa. Você sabe que em 2010 nós éramos meia dúzia de blogs aí que fazíamos o contraponto. O Twitter ainda não tinha dimensão de agora, mas o Serra foi buscar um especialista americano
E eles já trabalhavam esses conceitos. Eles criavam perfis lá. Eu lembro um caso que me marcou na época lá, que criaram o perfil de um estudante que ficava entre Curitiba e São Paulo, que estava condenado por uma doença qualquer lá, então ele estava lá para batalhar por seus ideais. E ele jogava um conjunto de informações que, quando eu vi, eu falava, não dá, isso aí não é informação de livro, esse cara não tem 19 anos, 20 anos, e fui atrás dele e falei, você é um perfil falso, eu vou denunciar. E daí ele sumiu. E o PT não. Eu tenho a impressão que algo que ocorre, eu não sei qual é a sua opinião, mas é o seguinte: uma empresa, quando tem uma tecnologia nova, matadora, ela costuma criar uma outra empresa paralela, porque acha que a empresa velha mata a empresa nova. Aqui o caso Abril é típico, aí que os diretores da parte de papel mataram a possibilidade digital. Será que com as lideranças de esquerda não ocorreu muito isso? O medo que as novas tecnologias fizessem uma renovação de lideranças também? Eu acho que também há uma questão interessante, Nassif, para a gente pensar. O primeiro partido a considerar a militância em ambientes virtuais como um segmento fundamental da militância política foi o Partido dos Trabalhadores. Em 2011, o PT criou os chamados MAVs, que era militância em ambientes virtuais. Mas há uma questão bem interessante para se pensar, Nassif, é que a militância da esquerda ela é vocacionalmente textual. Isto é, isso. Nós escrevemos, nós falamos, nós argumentamos. Por exemplo, eu sempre acompanhei o seu blog. São textos, é preciso lê-los, tem informação, tem um ponto de vista, tem uma interpretação. A extrema-direita, creio, no aproveitamento do universo das redes sociais, deu um salto que eu não chamaria de qualitativo, mas é um salto, que é o salto que é o seguinte, é que a extrema-direita, e já era assim na década de 20 do século passado, a extrema-direita é fundamentalmente audiovisual. Você vê, por exemplo, você vê a militância da extrema-direita, são vídeos curtos, são memes. Mas o que é o meme, Nassif? Se não a negação da linguagem. Enquanto prosa elaborada, reflexão articulada, o meme é o oposto da linguagem. O meme fossiliza a linguagem. Então, em alguma medida, eu creio que o que é o campo democrático, o campo da esquerda, o campo progressista, o que nós precisamos é reconhecer que houve uma profunda transformação cognitiva no mundo e nós precisamos, de alguma forma, trazer para essa revolução cognitiva a nossa especialidade. A nossa especialidade é pensar, é refletir, é argumentar. Mas nós não vamos triunfar se nós não conseguirmos, de alguma forma, transformar esse meio audiovisual. Aqui, a extrema-direita ainda está na nossa frente. Mas, Nassif, eu vou fazer uma proposta aqui ousada. Eu vou propor que nas eleições de 2022 está em jogo muito mais do que as eleições brasileiras. O que está em jogo nas eleições de 2022 é um possível desequilíbrio de forças a favor do campo progressista, porque eu creio, vou repetir, ainda temos muito que aprender, temos que ter muita humildade, colocar os pés no chão, temos que aprender muito, mas eu estou muito contente em ver como a Frente Ampla compreendeu que as redes sociais, que o espaço do universo digital é mais um espaço público. Isso eu acho que é um ponto importante, Nassif. Tradicionalmente, nós somos mais ou menos da mesma geração, Nassif. Na nossa época, nós pensávamos em termos habermasianos em espaço público. Era o sindicato, o teatro, a praça lá do Povo, do Castro Alves. Eram espaços físicos, onde nos reuníamos com presença física, estávamos lá em copresença. O universo digital, ele pluralizou a noção de espaço público. Hoje eu proponho, o Twitter é um espaço público, com uma dinâmica, uma linguagem própria, diferente do Instagram, diferente do TikTok, diferente do Telegram, etc, etc. Então me parece muito importante, nesta campanha, eu acho que o Brasil talvez esteja permitindo, talvez, se nós triunfarmos, nós estaremos mostrando que é possível para o campo da esquerda democrática, é possível para o campo progressista fazer campanha nas redes sociais sem que nós nos obriguemos a fazer memes, a abdicar da linguagem e a abdicar de proposta. Então, o que está em jogo neste momento no Brasil, Nassif, é muito importante.
Agora, só para entender um pouquinho, a gente está tendo essa grande frente agora, eu acho que o grande fator de coesão dessa frente, e o Lula eleito, o grande fator de fortalecimento da reconstrução nacional vai ser o fantasma da ultradireita e do bolsonarismo aí, mas, digamos, como que se organiza no campo partidário esses partidos digitais aí? Eles vão ser um reflexo dos partidos reais aí ou tem uma dinâmica diferente? Essa é uma questão muito boa, Nassif. Isso é um problema mundial. Por exemplo, o caso da Itália é bastante revelador. E é bastante revelador que em todo o mundo, em lugar de partidos, eles adotam outros nomes. Por exemplo, na Itália era um movimento 5 estrelas, o Cinque Stelle. O Donald Trump, em 2016, orientado pelo Bannon, chamava sua campanha de The Movement. Mesmo na esquerda, o Andrés Manuel López Obrador, no México, criou um partido que, na verdade, é um Morena, que quer dizer Movimiento de Regeneración Nacional. Então, na própria denominação, essas aglomerações virtuais tendem a se afastar da ideia de partido. Isso é bem importante, Nassif, porque a extrema-direita só triunfa quando despolitiza a polis, trazendo para a política a técnica de engajamento social. Essa é uma hipótese que eu estou tentando desenvolver, Nassif. Me deu muito trabalho, eu demorei muito a entender o que estava em jogo. Por exemplo, vamos falar do presente do Brasil agora? Por exemplo, entre sexta-feira e segunda-feira, os bolsonaristas começaram a tentativa de criar uma onda artificial. Onda artificial que levou a vitória no Brexit, na eleição do Trump, e que foi fundamental para o Bolsonaro em 2018. Porque nós, do campo progressista, da esquerda democrática, não entendíamos o que estava em jogo. Veja, o que é uma onda artificial? Eles começaram na sexta-feira. Está virando. Bolsonaro começa a virar. Eis a virada. Vai virar. Virou. Aí nós temos que nos perguntar, Nassif, qual é o objetivo de uma tal campanha? Eu proponho. O objetivo dessa campanha é, na reta final da eleição, e repito, foi assim no Brexit, foi assim no Trump, foi assim em 2018. Na reta final da campanha, criar um fato que gera um rumor, que escala numa bola de neve, que se transforma, o que era uma onda artificial, se torna fato político real. E qual é a finalidade? Eis o ponto agora, Nassif. Se eu tiver certo, eu acho que nós estamos decifrando a extrema-direita e podemos derrotá-la. Qual é a finalidade? Vamos pensar juntos. Não pode ser fazer com que alguém da esquerda democrática como eu vote no Bolsonaro. Não faz sentido gastar tanta energia para assegurar o voto que já está assegurado, que é o voto dos convertidos. Por que é que a extrema-direita faz isso com técnica? Uma técnica inventada pelo Steve Bannon, pela Cambridge Analytica, usada em vários lugares do mundo e que implica o microdirecionamento digital que você perguntou. Pois, Nassif, eu proponho. É porque esta onda, que literalmente é uma onda, que domina as redes sociais nas quais as pessoas estão 24 horas ligadas, não no debate político, não na disputa programática, nas redes sociais. Sabe o que acontece então, Nassif? Na reta final, de 3% a 4% a 5% dos indecisos tomam uma decisão a favor de quem? Da onda. E é por isso que, geralmente, os institutos de pesquisa não têm como avaliar esta onda. E é por isso que essas vitórias apertadas surpreendem, porque eles criam esta onda. Então, o que eu fiz? Eu denunciei na sexta-feira. Gravei um vídeo com a Carta Capital, dizendo exatamente o que estava acontecendo. E outras pessoas fizeram o mesmo, óbvio. Consequência, os bolsonaristas abandonaram a onda da virada. Iniciaram outra. Qual é a onda? Com Fábio Faria. Eu gravei hoje para a revista Carta Capital, Nassif, um vídeo explicando a estratégia do Fábio Faria. É a mesma. Qual é a estratégia? Ele inventa um fato que cria um rumor que, se não for imediatamente estancado, vira bola de neve. Se virar a bola de neve, eles podem mudar a eleição, Nassif, porque ele vai justamente não nos que votaram na frente ampla, eles não estão preocupados com os que já estão convertidos e fanatizados. O que eles estão preocupados ao criar onda é com os indecisos. Por isso, a nossa atitude é muito importante. Nós temos que dizer, você tem que abrir todos os seus programas dizendo, não há virada. Todos nós precisamos afirmar nas nossas redes, nós não percebemos onda nem clima de virada, e nós precisamos focar nos indecisos. A extrema-direita, mas isso, Nassif, não vou falar muito porque eu me entusiasmo, vou rapidamente. Não, isso está ótimo, está ótimo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. É estratégia.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Eles tentaram a onda aí com a virada e foi perdendo fôlego, inclusive porque quando você vê as grandes manifestações, estão se dando com Lula. O Bolsonaro ele Isso. entra em templos aí, faz reunião com prefeitos e tudo. Daí eles tentam a questão da virada murcha, num certo momento, inclusive pelas pesquisas dos institutos aí mais sérios. Depois tentam com o Roberto Jefferson, e que é um trapalhão. Porque por aquele vídeo que o Roberto Jefferson lança antes de fazer a resistência à Polícia Federal, estava todo o discurso bolsonarista lá. Eu acho que, num certo momento, ele pirou, quis dar uma de grande, uma autoimolação aí, porque ele não tem mais nada a perder, nem saúde ele não tem mais. Daí mela. O Fábio Farias ontem foi vergonhoso. Foi um craque, né? O que resta para eles? Vai ter um incêndio de Reichstag? O que pode acontecer? Olha, Criar uma onda? olha, já há alguns anos eu participo de 3 grupos de WhatsApp bolsonarista, incógnito, evidentemente. Tenho a sorte de nunca ter sido descoberto, que eu sou bastante discreto. Nassif, eu não posso nem sequer começar a descrever o que eu vejo no último mês, o que há no submundo do que eu chamo da midiosfera extremista. Algumas pessoas da esquerda, me parece que equivocadamente, criticam o André Janones, dizendo: mas isso está baixando o nível. Nassif, se você comparar o que faz o André Janones com o que eu vejo no submundo bolsonarista, o André Janones vai receber o título de Lord, do rei Charles. Então, há muita coisa que pode acontecer ainda. Nós não podemos esmorecer, não podemos baixar a guarda, não podemos considerar em nenhuma circunstância que algo está ganho, porque qual é a estratégia do Fábio Faria? É criar este tumulto para transmitir para os indecisos, ele só está pensando nos indecisos, Nassif, para transmitir para os indecisos a ideia de que a competição foi injusta, porque houve um roubo eleitoral. Se ele consegue emplacar essa narrativa, ele pode obter de 2% a 3% a 4% de votos entre os indecisos. E isso pode, na reta final da campanha, pode ser decisivo. A nossa ação agora é fundamental. Em que sentido? Veja, o ministro Alexandre de Moraes teve uma atitude brilhante. Ele não negou, ele não indeferiu de imediato, mas ele deu o prazo de 24 horas. É fundamental estabelecer um prazo. Por quê? Porque o que não pode é deixar a onda escalar e tornar-se um tsunami. Quando você estabelece um prazo, ele tem 24 horas para apresentar provas. Nassif, ele não apresentará. Ele já pediu para apresentar amanhã. E, sabe, eu vou dizer para você o que vai acontecer, Nassif. Isso com base nas análises que eu faço da extrema-direita mundial. Ele não apresentará o relatório completo, ele dirá que não houve tempo hábil para fazer um relatório exaustivo, ele apresentará indícios vagos e ele pedirá para que a investigação seja conduzida. Qual é a intenção? Pedir para a investigação ser conduzida, se ela tivesse principiado ontem, você precisará no mínimo de 1, 2, 3 meses para levar a cabo essa investigação. É o que eles precisam, de um lado, para criar uma onda, eleição injusta para atrair os indecisos, de outro lado, para alimentar a militância bolsonarista com a ideia de golpe. Hoje circula agora na internet um deputado de Goiás que faz um discurso pavoroso dizendo: eu sou reservista, podem me convocar para a guerra, se o PT ganhar, vamos ter guerra civil, e ele está armado. Nesse sentido, é muito importante para nós que nós deixemos claro para os indecisos que Roberto Jefferson esqueçamos o lado caricatural e anedótico, o que é difícil no caso do Roberto Jefferson, mas esqueçamos, pensemos na essência. Eu quero propor que Jair Messias Bolsonaro é Roberto Jefferson. Roberto Jefferson é a essência do bolsonarismo. Mas em que sentido? É bem importante que isso fique claro, Nassif. Eu proponho da seguinte forma: o que é Roberto Jefferson? O que é o bolsonarismo? Um assédio permanente às instituições democráticas e ao nosso cotidiano. Um assédio permanente. De que maneira? Eles principiam com método. Como é que principia a estratégia do Roberto Jefferson? Eles principiam questionando as instituições, partindo do princípio que o questionamento é sempre legítimo. No momento seguinte, do questionamento à instituição, passa-se ao ataque às instituições.
Depois do ataque abstrato às instituições, o que se faz é que se materializa o ataque na ofensa a uma pessoa determinada, o que cria um alvo expiatório, um bode expiatório para a militância virtual. Quando isto ocorre, o caldo entorna, porque cria-se a partir daí um colapso. Por exemplo, o que o bolsonarismo está fazendo neste momento com o Tribunal Superior Eleitoral é inqualificável. Na cifra, eles fazem assim. Eles cometem uma sucessão inumerável de crimes eleitorais. E aí não é o TSE brasileiro, Nassif. Qualquer tribunal em qualquer lugar do mundo entraria em colapso, porque nenhum tribunal está preparado para dar conta de uma sucessão tão grande de crimes. Desde os cometidos pelo presidente com o uso da máquina pública, até os cometidos, por exemplo, por um pastor chamado André Valadão, que em Orlando, ele pega um papel e diz: recebi uma intimação do Tribunal Superior Eleitoral para pedir desculpas ao Lula. É mentira, ele não recebeu. Isto é um crime eleitoral inafiançável que pode levar à prisão. Mas quando 1.000 pessoas, 2.000 pessoas cometem este crime, o tribunal torna-se de imediatamente, ele torna-se um tribunal desacreditado, porque ele não age. Agora, quando o tribunal resolve agir, aqueles que são punidos se transformam em mártires da liberdade de expressão. Em outras palavras, o bolsonarismo é o Roberto Jefferson, porque o Roberto Jefferson, que ele visa é a anemia completa das instituições. Mas a gente tem que se perguntar, Nassif, por quê? Porque eles são loucos? Não. Porque eles querem desacreditar e desmoralizar todas as instituições que podem oferecer um dique ou uma barreira a um projeto totalitário de recorte fundamentalista de poder. É isto o bolsonarismo. Por isto, no dia 30, derrotar o bolsonarismo deixou de ser uma questão eleitoral, Nassif. É uma questão de sobrevivência, é uma questão existencial. É uma questão mundial, porque se teve uma coisa que o Steve Bannon falou corretamente, é que a maior ameaça à ultradireita mundial era o Lula. Mas deixa eu passar aqui, claro. deixa eu passar aqui, só para você um vídeo do Roberto Jefferson e Bolsonaro. Esse amigo de Jair Messias Bolsonaro. Essa é a minha vontade. Essa é a grande força que eu tenho. Esse é o grande valor que eu posso exibir no presente aos meus filhos, aos meus netos, para que eles contem na geração futura que o avô deles, o pai deles, foi amigo, foi voz, foi arcanjo na palavra e, se precisar, da espada do maior presidente que esse país já teve. Jair Messias Bolsonaro. É um elogio que condena aí, né? É um elogio que condena. Olha, e ele poderia, na verdade, ter lançado mão do passado. Quando o Eduardo Bolsonaro tinha 19 anos e era estudante de Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Roberto Jefferson o contratou como assessor especial na Câmara dos Deputados, ganhando um salário equivalente à época a algo próximo a R$10 mil, sem que ele necessariamente tivesse que ir a Brasília, uma vez que ele estudava no Rio de Janeiro. A ligação do Jefferson com a família Bolsonaro é antiga. Deixa eu só entender uma coisa, João César. Quando você fala do nazismo, era uma rede de rádio ou eles tinham microdirecionamentos aí com as diversas rádios que iam sendo criadas? Que interessante, Nassif. Essa questão fundamental. Essa questão é muito importante. Essa é a verdadeira diferença. É que o nazifascismo, ele lançou mão da microfonia moderna, do rádio, do cinema, mas com um poder limitado no que se referia ao que hoje acontece, porque havia um eixo centralizado que difundia notícias. Na rádio, no cinema, etc. Por exemplo, o Hitler, ele conseguiu convencer uma das maiores cineastas do século XX a se aliar à sua causa, que é Leni Riefenstahl, que fez o filme das Olimpíadas de 1936, inventou técnicas de filmagem de esporte que ainda hoje são usadas, que era um gênio da indústria cinematográfica, é nazista. A diferença do que ocorre hoje, e isso é a dificuldade do fenômeno, Nassif, veja,
Tarefa primeira, eleger a frente ampla. Para isso, eu tenho insistido em todos os espaços de que eu disponho. E nós não podemos arrefecer e nós precisamos, até o dia 30, conquistar pelo menos um voto novo. Cada um de nós. Nassif, você já conquistou um voto novo entre o dia 1 e o dia 30? Por favor, conquiste. Todos nós, dos 57 milhões de pessoas que votaram na frente ampla, se nós conquistarmos um voto novo, não haverá onda que nos derrote. Agora, qual é a diferença de hoje, Nassif? Isso é bem importante. O Steve Bannon, a Cambridge Analytica, inventaram uma forma de fazer política que simplesmente destruiu a democracia tradicional e realmente venceu várias eleições porque as pessoas nem compreendiam o que estava acontecendo. Foi o que o Bolsonaro realizou em 2018, Nassif. É um microdirecionamento digital. O que significa isso? No Brasil, há uma antropóloga brilhante, Isabela Calil, não sei se você conhece, Nassif. Se você não conhece, é convite para vir aqui. Em 2018, já convidei duas vezes, mas ela é tão vaidosa que passar pelo secretário dela. Tá bom. Bom, eu não tenho jamais imaginei que eu poderia ter secretário. Eu acho que é uma ideia curiosa. Mas ela tem um estudo brilhante em que, em 2018, um pouco antes das eleições, ela participando, ela é antropóloga, ela indo às manifestações do Bolsonaro e conversando com bolsonaristas, ela identificou 16 perfis de bolsonaristas. O chocante, Nassif, é que os perfis eles não são apenas diversos, o que seria natural. Eles são auto-excludentes. Por exemplo, havia, assim, gays com Bolsonaro. De outro lado, cristãos fundamentalistas. Nassif, se você colocar numa mesma mesa os gays com Bolsonaro e os cristãos fundamentalistas, o Bolsonaro perde os 2 votos, de acordo? Qual é a questão? É que eles nunca estarão sentados na mesma mesa. O que acontece, então, é que uma campanha como a do Bolsonaro em 2018 não realiza uma campanha tradicional. O que é uma campanha tradicional? É uma campanha voltada para a cidadania. Daí os famosos slogans totalizantes. 50 anos em 5, pátria educadora. Porque é algo pensado para o conceito de cidadania. Somos todos, em última instância, cidadãos e cidadãs brasileiros, não para a extrema-direita. Para a extrema-direita, você não é um cidadão abstrato, você é o resultado do seu perfil de rede social. Então, em lugar de uma campanha totalizante com propostas para o país, você direciona campanhas específicas para públicos determinados. E não apenas isto. A sua campanha, ela confirma tudo aquilo que você já crê. Você recebe, então, como se fosse do nada, uma campanha e você pensa com você mesmo, finalmente encontrei um político com o qual tenho total identificação. Cria-se uma identificação, um vínculo de tipo fanatizante que define em boa medida o bolsonarismo. Qual é o problema disso, Nassif? É que este é um projeto muito perverso, porque este projeto despolitiza a polis para chegar ao poder político de forma totalitária. É por isso que a extrema... Veja, aconteceu ontem uma cena que, de novo, boa parte do meu trabalho, Nassif, nesse particular, consiste em levar a sério situações absurdas e tentar ver nessas situações um raio-x de uma dinâmica. Veja, ontem, o Eduardo Leite pergunta para o Onyx Lorenzoni, isso já está viralizando, ele diz, qual é o seu plano para a recuperação fiscal do Rio Grande do Sul? Resposta do Onyx Lorenzoni, muito melhor do que o seu. O Eduardo Leite diz, de acordo, candidato, mas ele é melhor em quê? É ainda mais melhor do que você, mais melhor do que você pensa. Isso nem em português é. E eles ficam uns 2 minutos como se fosse uma inesperada esquete do Porta dos Fundos. E o Onyx Lorenzoni simplesmente não tem ideia do que o Eduardo Leite está falando. É mais ou menos como o Tarcísio, que chega no debate com o Fernando Haddad e diz que a estação de metrô de Campos dos Elíseos, que simplesmente ele não sabe que São Paulo é Campos Elíseos. Para ele existe, de fato, um Campos dos Elíseos. Ainda assim, ele vai para o segundo turno na frente. Como? Porque a campanha que ele faz é uma campanha que dispensa essa noção geral. O que nós precisamos fazer, Nassif? Creio. Nós precisamos, em alguma medida, fazer as duas coisas. Nós temos que ingressar nessa lógica, porque é a lógica do mundo contemporâneo, mas nós precisamos subverter esta lógica. Nós precisamos dialogar com o gay com X. E nós precisamos dialogar com o cristão. Mas o nosso diálogo não pode ser na linha
de reforçar os preconceitos que eles possuem. O nosso diálogo tem que ser na linha de dizer, veja, a sua diferença é muito bem-vinda, mas existe um projeto comum. O projeto comum é um projeto de caráter político, porque ele diz respeito à polis. A extrema-direita chega ao poder político despolitizando a polis. Por isso, Nassif, no famoso texto, a primeira pessoa a compreender isso de maneira radical e se angustiar, como hoje o amigo Chio, foi o Walter Benjamin, que em 1936 escreveu o famoso ensaio, a obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica. Mas, no fundo, o que ele queria, ao escrever aquele ensaio, é dizer para a esquerda, dizer, por favor, vamos usar o rádio, vamos usar o cinema. E ele tem uma frase que é excepcional, ele diz assim, é bem importante, o fascismo estetizou a política. Nós precisamos politizar a estética. O que ele queria dizer com isso, Nassif? Proponho que ele quer dizer o seguinte, é preciso lembrar que a palavra estética vem de um verbo grego que é estesein, que quer dizer perceber com os 5 sentidos. Então, a estética diz respeito a tudo aquilo que afeta o corpo. A estética, ela é por afeto. Diante de um poema, diante de um belo chorinho, diante de uma obra de arte, nós nos comovemos e nos emocionamos, não é verdade? Então, a técnica da extrema-direita, ou nos anos 20 do século passado, ou hoje, é reduzir a política ao afeto. Agora, não a um afeto qualquer, ao ódio, à intolerância, à recusa radical do outro. Então, dizia o Benjamin, então é preciso politizar a estética. O que ele queria dizer com isso? É preciso responder a esse predomínio de um afeto que é o ódio, é preciso responder com consciência política, isto é, com desejo de polis, desejo de país, projeto de nação. Tá. Professor, vamos dar aqui pegar aqui os comentários aqui dos nossos espectadores. Claro. Só lembrando o seguinte, a última pesquisa IPEC, que acabou de ser divulgada, mostra empate técnico em São Paulo. Tarcísio com 46 e Haddad com 43. Deixa eu só pegar aqui os dados da Salete Farias. O falso atentado do Tarcísio está sendo desmascarado. Parece que a Folha levantou ali a maneira como se tentou criar aquele carnaval. Aqui, ainda pior, a Folha conseguiu um áudio em que pessoas... Não sei se você já escutou o áudio, Nassif, vale a pena escutar. Não. Áudio, é chocante, Nassif. É um áudio de uns 45 segundos, 1 minuto, em que integrantes da equipe do Tarcísio pedem para o cinegrafista. Agora, de onde é o cinegrafista? Da Rádio Jovem Pan. Pede para o cinegrafista da Rádio Jovem Pan para apagar cenas que mostravam um tiroteio entre bandidos e policiais. Ou seja, o que aconteceu em Paraisópolis foi um confronto entre bandidos e policiais, não tinha nada a ver com a campanha do Tarcísio. Foi uma exploração barata que precisa ser denunciada. Deixa eu pegar aqui o Mauro de Freitas Valença. Finalmente vocês entrevistaram o professor João César de Castro Rocha. É isso aí. Obrigado, Mauro. Deixa eu pegar aqui o Pablo Antunes. Professor João, não está na hora da esquerda estar alerta para o próximo campo de batalha a ser conquistado, o metaverso e redes imersivas similares? Aliás, deixa eu só aproveitar a pergunta dele, com esse episódio aí do Roberto Jefferson, não teve um curto-circuito generalizado aí no discurso bolsonarista? Nas primeiras horas. Algo que é muito impressionante do que se produz hoje no Brasil, e, Nassif, nós vamos ter muito trabalho. Vencer as eleições é pouco, diante do que nós vamos precisar fazer durante pelo menos uma década. Hoje, no Brasil, de fato, nós convivemos com dezenas de milhões de brasileiros e de brasileiras que estão imersos numa realidade paralela e que são capazes, cognitivamente, de passar de A a Z se houver o comando do líder. Nas primeiras horas, houve um choque, porque muitos esperavam o apoio do Bolsonaro ao Roberto Jefferson, o que já era uma ilusão, porque o Bolsonaro ele se caracteriza por abandonar todos aqueles que não são de sua família. É possível escrever uma crônica do governo Bolsonaro de Bebiano a Roberto Jefferson, todos aqueles que foram deixados ao longo do caminho. Sim. Sempre há um novo traidor. Mas, rapidamente, é muito impressionante acompanhar isso, Nassif. Muito rapidamente, uma nova narrativa se torna hegemônica e todos aceitam. Qual é a narrativa que está tentando se tornar hegemônica
na mídiosfera bolsonarista, no Twitter e etc. São fotografias do Roberto Jefferson com Lula e José Dirceu. É uma coisa... É muito impressionante. Então, eles rapidamente se reacomodaram à nova realidade, porque um dos aspectos mais importantes da técnica de lavagem cerebral é expor as pessoas ao que se chama de estimulação contraditória. Você diz... Por exemplo, quer ver um exemplo bem concreto disso que aconteceu no Brasil? É porque parece muito abstrato, mas veja bem, Nassif. Até o momento em que o juiz Sérgio... eu nem chamo de ex-juiz. Até o momento em que o ex-Sérgio Moro deixou o governo do Bolsonaro, quem era o Sérgio Moro para os bolsonaristas, Nassif? É um deus, um herói. Era o Batman, não era? O Batman de Curitiba, não é isso? E tinha até isso. o Robin, que é o Deltan Dallagnol, né? Ele era o Batman de Curitiba. No momento em que ele deixou o governo, o que ele passou a ser? Judas, traidor. São estimulações contraditórias. Nenhum ser humano normal aceita tal contradição. Essa é uma técnica de lavagem cerebral para manipulação coletiva. Você sabe onde é que eu aprendi isso, Nassif? Num livro de 1995, escrito por Olavo de Carvalho. Olha só. O Jardim das Aflições. O livro é dividido por parágrafos. Tem um parágrafo, que é o parágrafo 13, que na edição de uma editora de Campinas chamada Vídeo tem 13 páginas, o que chega a ser irônico. No parágrafo 13, em 13 páginas inquietantes, muito bem escritas, muito bem informadas, o Olavo de Carvalho faz uma síntese de todas as técnicas de manipulação mental coletiva do século XX, começando em Pavlov e terminando em 1995. Sabe como é que ele termina dizendo? Ele diz assim, 1995. Ele diz mais ou menos assim, que nas condições atuais das telecomunicações e da informática, que é a linguagem da época para falar o que nós chamamos de universo digital. Ele diz assim, impedimento técnico não há para a aplicação da receita de manipulação mental coletiva em plano local, nacional e planetário. Se ainda hoje não foi tentado, é por impedimento técnico, é por alguma questão que não seja técnica, porque impedimento real para criar com as telecomunicações manipulação mental coletiva de tipo lavagem cerebral, não há nenhum. Isso é 1995. É exatamente o que a extrema-direita e o bolsonarismo fazem. Que coisa. José, muito obrigado por sua participação aqui. Nós vamos acertar outras entrevistas aqui. Foi uma entrevista muito elucidativa aí, viu? Muito obrigado aí. Obrigado, Nassif. Um abraço. Até a próxima. Grande abraço. Obrigado, grande abraço. Obrigado.